Gurizada, sejam bem-vindos! A gente está aqui para começar o nosso curso de revisão por questões para o concurso da SUSEP, aqui no Rio Grande do Sul. Então a SUSEP é a nossa Superintendência do Serviço Penitenciário, é a nossa Polícia Penal Gaúcha. Graças a Deus, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma Polícia Penal de qualidade, com pessoas com muito conhecimento e sabem fazer muito bem o trabalho afeto a elas, que é a execução penal, tá? Para quem está estudando para essa carreira, para quem está aí pulindo o seu conhecimento com o curso de superação, fica o meu agradecimento e o desejo que vocês sejam tão felizes nessa carreira quanto eu sou aqui na Polícia Civil, né? Que é uma instituição irmã, é uma instituição congênere e é um local onde vocês vão encontrar apoio e vão com certeza frequentar com uma certa frequência, assim, né? Porque vocês vão estar levando a galera para a delegacia, porque dá problema no presídio que não é mole. Pessoal, eu sou o professor Chico Kramer, deixa eu botar aqui o meu Insta para a gente se encontrar, é o @prof. Chico Kramer, beleza, tá? No meu Instagram vocês vão conseguir falar comigo sempre que precisarem, mas eu acredito que a gente também acabe se encontrando no WhatsApp aí do curso da SUSEP, do curso de questões, tá? Claro, para ter o WhatsApp do curso de questões depende também da vontade de vocês de ter esse contato mais estreito, mas se for o caso, vai ser muito legal poder encontrar com vocês mais vezes e tirar dúvidas, né? E auxiliar vocês nessa reta final. Afinal de contas, 27 de março é o dia da prova. Eu espero que vocês até lá estejam voando na matéria. Gurizada, olha só. O curso de questões vai ter mais de 300 questões. As questões aqui vão ter 4 ou 5 alternativas. Então a gente tem um longo trabalho pela frente, né? Vocês vão assistir, na verdade, as minhas aulas nas matérias de penal, processo, leis especiais que se aplicam ao concurso da SUSEP, talvez um pouquinho de estatutário, porque eu curto muito o estatuto. Então, sempre que dá, eu pego essa parte para mim, tá? Mas normalmente a minha matéria de assunção, né, a matéria que eu tenho que dar, são as que envolvem penal e processo. Gurizada, a nossa primeira questão está tratando da lei de drogas, né? A primeira questão trata da lei de drogas. Se ela trata da lei de drogas, nós estamos falando da lei 11.343 de 2006. Tá? Para que vocês acompanhem as questões com mais qualidade, é importante, não é obrigatório, mas é importante, né? Eu diria que é necessário que vocês tenham a lei à mão. Aí vocês podem ter a lei impressa ou vocês podem ter a lei no site do Planalto. Por que eu digo no site do Planalto? Porque o Planalto é um site do governo federal, é um local onde vocês vão encontrar a lei sempre atualizada, né? E isso facilita muito o estudo de vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha aqui, gurizada, eu deixei pronto pra gente 2 abas do site do Planalto. Essa primeira aba está tratando da lei de drogas, né? 11.340 de 2006. Essa é a lei de drogas. Então, abram o Google, né? Deem um Google, abram o Google e botem 11.340. Vocês vão achar o site do Planalto e podem estudar a lei por lá, tá? Da mesma forma, vocês podem aí buscar, por exemplo, o Código Penal, que a gente vai precisar em outros pontos do nosso estudo, beleza? Então tá, então essa já é a nossa primeira dica. Agora a gente pula para o material de volta e começa a resolver a nossa questão. Olha só, ano de 2021, questão bem atual, Banca Fundatec, né? Vamos ver aqui o que o Conselho Regional de Farmácia do Paraná está nos pedindo. Então, vamos lá. Olha só, o tratamento, lei de drogas, né? O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, tá bom? A rede de atenção à saúde está no início da lei de drogas, né? Geralmente a gente começa a estudar a lei de drogas
do usuário para frente, do 28 em diante, sobretudo para a carreira policial, né? Mas aqui, gente, a gente vai ter uma questão que abrange assuntos que estão do 20 ao 26 da lei de drogas, tá? Vamos lá. Então, deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial. A ideia principal da lei de drogas é que a gente tenha resultado no tratamento da drogadição através, né, do atendimento ambulatorial. Por quê? Porque ele é muitíssimo mais barato e ele é muito menos impactante na vida daquela pessoa, né? Afinal de contas, ela segue na casa dela, ela segue com o apoio da família, enfim, ela tá aí no tratamento ambulatorial. Mas o tratamento inclui de forma excepcional, formas de internação, e as internações acontecerão sempre em unidades de saúde e hospitais, tá? Bom, partindo desse enunciado que já nos entrega quase que a questão toda, né, e considerando o que diz a letra da lei, assinale as assertivas, assinalando V para verdadeiro, F para falso. Então tá. Então é V ou F e depois a gente compara com os resultados que vão estar lá embaixo. Vamos lá, gurizada? Então vamos na primeira alternativa. Olha aqui, ó. A primeira assertiva, né? A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais. Tá certo? A internação só acontece nesses lugares. Esses locais são dotados de equipes multidisciplinares. Ou seja, você vai ter o médico, que vai ser o chefe da equipe, mas você vai ter psicólogo, né? Vai ter assistente social, enfim. Você vai ter uma diversidade de pessoas. Tá? E deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no CRM, né? No Conselho Regional de Medicina do Estado. Né? Então, cada um dos estados do Brasil tem o seu Conselho Regional de Medicina e o médico que está atuando naquele estado, ele busca registro junto àquele conselho, tá? Beleza. Aqui a lei nos diz que esse registro tem que estar feito no Conselho Estadual, né? Onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Né? Para essa primeira assertiva, a resposta de vocês é verdadeira. Certinho, tá? Para a próxima, são considerados 2 tipos de internação. Então vamos lá, quais seriam os tipos de internação? A voluntária, internação voluntária. A gente tem realmente uma internação que é chamada de voluntária. E a por demanda espontânea. Veja só, quando eu falo em internação voluntária, internação por demanda espontânea, eu estou falando de um mesmo tipo de internação, né? A internação que acontece por vontade do interno, né? Então, quem vai se internar demanda espontaneamente a sua internação. Quem vai se internar solicita de forma voluntária a sua internação. Tá? Quando a lei fala em 2 tipos de internação, ela destaca que elas se chamam voluntária e involuntária. Tá? Então, a segunda assertiva tá falsa, né? Eu tenho os nomes de voluntária e involuntária para os 2 tipos de internação da lei de drogas, beleza? Vamos lá, para a próxima assertiva. A internação voluntária ou por demanda espontânea, né? Ou articulo uma coisa ou outra, né? A internação voluntária ou por demanda espontânea deverá ser precedida de declaração escrita. Então, antes de ser internado, eu tenho que entregar uma declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento, tá bom? E o término dela se dá por 2 motivos. Ó, determinação do médico responsável, então o médico te dá alta, né? Encerra o teu tratamento. Ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Ou o próprio servidor vai lá e diz assim, chega,
né? O próprio servidor não, né? O próprio usuário chega lá e diz, chega, eu não quero mais continuar o tratamento. Eu quero ir embora, eu quero abandonar a internação. E realmente, ela vai encerrar, porque ela começou de modo voluntário e ela vai encerrar de modo voluntário ou com o término do tratamento. E aí, você vai receber a notícia do médico de que está liberado, tá? Então, nessa terceira assertiva, de novo, tu vai marcar verdadeiro, tá? A gente está aí, verdadeiro, falso, verdadeiro. Para fechar, a última assertiva nos diz o seguinte: é possível a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. E, velho, eu já falei lá no início, no enunciado, né? Nós teremos as internações sempre ou na unidade de saúde, ou na unidade de saúde, ou no hospital. Esses são os lugares... Opa! Esses são os lugares que recebem internos, unidade de saúde e hospital. Tá? Não tem a opção da gente ter alguém interno na comunidade terapêutica acolhedora. Beleza? Lá não vai acontecer uma internação. Então a gente ficou aí com verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A resposta que corresponde a essa sequência é a letra E. Tá lá. Tá feita a nossa primeira questão desse grupo de questões que vem pela frente. Muito bom, gurizada. Vamos que vamos. Seguindo aqui para nossa questão número 2, olha só. De novo 2021, de novo Fundatec, agora uma questão da Comur de Novo Hamburgo. Então vamos lá. Analise as assertivas abaixo, assinalando verdadeiro, se verdadeiro é ZF, se falso, mesmo estilo. Em relação aos atos considerados crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então a gente está lá pelo artigo 300 e pouco do Código Penal. Então a gente está no Decreto-Lei 2848. O 2848 é o Código Penal brasileiro, tá? Vocês já deram uma olhada no Código Penal ali no site do Planalto. Então já digo para vocês, se tu não tá com o site aberto, pausa a aula, faz uma janelinha aqui do lado, toca o site ali para te poder olhar. Se tu tá olhando no celular, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas aí tu vai acompanhando a aula e eu vou lendo para ti, te mostrando os pontos que estão lá no teu Código Penal, tá? Então vamos lá. Primeira assertiva: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. O que a questão quer? Ela quer que tu leia as assertivas, né? E diga, isso é um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Tá? Tu vai ter que conhecer os crimes que estão nesse capítulo, né? Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outro. Quando tu te apropria de dinheiro, tu comete peculato. Tá? É o peculato, apropriação. Tá? Quando tu te apropria por dinheiro, de dinheiro, né? Ou de outra utilidade, porque alguém errou, tu vai ter um peculato também, mas vai se chamar peculato por erro de outrem. Tá? Então aqui a gente está tratando do peculato. Peculato por erro de outrem. Tá bom? Tá certo, né? Aqui tá certo. A gente tem efetivamente uma conduta que é crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Próxima alternativa aqui, ó. Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Esse também é um crime que é praticado por funcionário, porque só o funcionário vai conseguir fazer isso, né? Inserir ou facilitar a inserção de dado falso,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. Ele tem acesso, né? Então tá. Então, de novo, a gente tem uma conduta que se amolda aí ao que a questão pede. 3. Extraviar documentos oficiais de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Extraviar documentos oficiais de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-los ou inutilizá-los total ou parcialmente. Também é uma conduta do nosso funcionário público, tá? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. E a nossa última alternativa, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida ou aceitar a promessa dessa vantagem. Gurizada, aqui na nossa última assertiva, a gente está falando de corrupção passiva, né? Corrupção passiva, tá? Agora, vejam só. Na letra A, peculato por erro de outrem. Na letra A não, né? Na primeira alternativa, peculato por erro de outrem. Na segunda, inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Aqui a gente está no 313A, que fala sobre a segurança de dados. Se a gente for olhar o texto do 313A, ele vai falar em o funcionário autorizado, né? O servidor autorizado. A questão não traz essa especificação, mas deu como gabarito correto a alternativa B. Tá? A letra da lei nos diz assim, ó, inserir ou facilitar o funcionário autorizado. E aí segue tudo igual. A inserção de dados falsos e alterar e excluir indevidamente dados corretos. E a gente segue esse caminho na inserção de dado falso em sistema informatizado. Tá? Na terceira assertiva, a gente tem o seguinte, extraviar documentos oficiais de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. É uma conduta dolosa. É uma conduta dolosa. Tá? Então, é uma conduta dolosa. E ela precisa ter sido feita dessa forma. Caso contrário, caso a gente tenha simplesmente uma falta de cuidado, a gente vai ter que ter algum tipo de falta funcional, no máximo. Tá? Então, ou eu extravio, que é de repente guardar em outro lugar, né? Colocar em outra via, fazer por outro caminho, e aí ninguém mais encontra aquele documento. Tá? Ou eu nego a entrega, ou eu inutilizo ele de forma total ou parcial. A inutilização parcial do documento, ela precisa estragar um ponto do documento que tenha realmente valor. Vamos falar um português mais claro. Recebi um ofício na delegacia, tá? É um documento. Tenho a guarda dele em razão do meu cargo, né? Eu sou o servidor que recebeu o ofício, trabalho na secretaria, tá bom? E aí, de repente, eu derrubo café em cima do ofício. Cara, talvez, de forma parcial, eu torne aquele documento, né, inútil. Né? Talvez, de forma parcial, eu destrua até o documento. O fato é que, se eu não impeço que a informação siga, né, se eu não acabo com a possibilidade de ter a informação, não vai ter o crime, é óbvio, né? Porque senão ia ser o famoso crime de derrubar café no ofício. E não é assim, tá? Eu realmente preciso extraviar documentos oficiais
de que eu tenha guarda em razão do meu cargo, ou de sonegá-los, né, quando me pedirem, ou eu acabo inutilizando esses documentos de forma total ou parcial, desde que atinja informações que são realmente importantes, tá? Todas as assertivas falam de condutas, todas elas tratam de condutas, né, praticadas por funcionários públicos contra a administração em geral, tá? E aqui nas nossas alternativas, a única opção em que todas são verdadeiras é a letra B. Então, letra B é o gabarito correto para a Fundatec, tá? Mas eu destaco que nessa segunda alternativa, na minha opinião, faltou a Fundatec, né, ser um pouco mais boazinha com a gente e colocar o funcionário responsável, tá? Para que ficasse aí mais semelhante com a letra da lei, para que não gerasse de repente essa dúvida se a alternativa está certa ou não. De qualquer jeito, né, a gente não tem uma alternativa que seja VFVV, né? Também, pelo menos, isso a Fundatec fez de bom, tá? Para que a gente pudesse aí responder corretamente a questão, apesar dessa dúvida que ela gerou com a redação que ela colocou ali. Vamos lá, gurizada, a questão número 3, 2021, Fundatec. Dessa vez a gente está falando de um concurso municipal, né? A Prefeitura de Vacaria, cargo de advogado da assistência judiciária gratuita do município, né? Com certeza. Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa incorreta. Aí, meu amigo, quando tá te pedindo a alternativa incorreta, tem que parar, respirar e olhar para tudo com muita calma, porque a alternativa incorreta é brabo. A gente está acostumado, né, a achar a assertiva que está completa, né, que tem todas as informações. Então, cuidado com essas questões. Vamos lá, letra A. Na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz de metade a pena imposta. Velho, isso é um clássico do concurso público brasileiro, né? Peculato culposo, brincando, mas é um clássico do concurso, né? A gente tem demais essa assertiva, né? E realmente, se eu reparo o dano antes da sentença irrecorrível, não me sobra pena nenhuma, né? A extinção da punibilidade. Mas eu posso sofrer uma punição de ordem administrativa, tá? Essa pode acontecer, beleza? É uma espécie de ponte de ouro, né? Ao inimigo que foge a benesse, tá? Agora, se o ressarcimento é posterior à sentença, se reduz de metade a pena, imposta. Tem que entender que peculato culposo é um crime menor, né? É um crime menor. Por isso que, se tu ainda ressarciu o equilíbrio financeiro do Estado, né? Restabeleceu, na verdade, o equilíbrio financeiro do Estado, faz todo sentido que o Estado deixe de te punir, tá? Porque, embora seja um crime menor, para uma pessoa que leva a vida dentro da lei, qualquer tipo de condenação é uma coisa muito séria, né? Na verdade é devastador, tá? Beleza. Então, a letra A está correta, não é a nossa resposta. Letra B. Aquele que der às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, comete crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Veja só, aqui não tem nenhum tipo de ilícito sendo praticado, né? A gente só tem um emprego irregular de verba ou de renda pública, né? Então, esse dinheiro tinha que ser aplicado, sei lá, em educação e foi aplicado em saneamento básico, tá? Como ele é um crime, ou essa constatação é um crime, ela não está submetida de maneira nenhuma a nenhum tribunal de contas. E geralmente essa é a resposta que vem do órgão público, né? Não, minhas contas foram aprovadas, tá? Problema teu que as tuas contas foram aprovadas, né? Pro crime nada mudou. Se essa conduta aconteceu, existe um crime e é preciso responder por ele, tá?
qual é o grande lance desse crime aqui que vocês têm que saber. São muitas coisas que vocês têm que levar adiante. Veja só. Cabe, nesse caso aqui, uma excludente de ilicitude. Tá? Veja bem, veja só. Se a gente tem uma grave situação de desabamento na cidade, se a gente tem uma imensa enchente no município, por exemplo, ou no estado, né? Vamos falar no estado. Tá? Uma imensa enchente no estado e o governador do estado recolhe verbas, mais uma vez, que eram do saneamento e aplica essas verbas, né, na compra de lonas para essas casas que perderam o telhado, na compra de mais alguns barcos para que a Defesa Civil consiga atuar. Se ele gasta essas verbas de forma diversa, mas numa situação semelhante a essa que eu estou descrevendo, né? Se ele faz isso para, entre aspas, salvar aquelas pessoas, bom, nesse caso, cabe a excludente de ilicitude, tá? Mas isso é só um detalhe, é só para dar um up aí no teu conhecimento sobre o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. No mais, o crime é exatamente o que está descrito aqui na letra B, beleza? Vamos adiante, letra C. Comete o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações aquele que inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Então, veja só, existe um crime que é modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. E comete esse crime quem modifica ou altera o sistema. Existe um outro crime que está logo acima dele, né, no Código Penal, que fala em inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir dados corretos. Então, um dos crimes protege o sistema e o outro crime protege os dados. É esse o erro da questão. Né? Os dois crimes existem, os dois crimes estão no Código Penal, os dois crimes são, por assim dizer, vizinhos, né? Mas um deles protege o sistema, enquanto o segundo protege o dado. Tá? Esse é o problema que a gente tem na alternativa C. É uma alternativa bem maldosa, é o nosso gabarito aqui na questão número 3, e nos diz que, velho, tu vai ter que estudar 312, 313, 313A e B, e 314, 315, 316, enfim, vai ter que estudar os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública com um certo cuidado, vai ter que dar uma boa lida nesses crimes, sublinhado, vai ter que conhecer esses verbos, porque a banca usa e abusa, né, dessas pequenas mudanças na redação do crime, tá bom? E aí está fazendo as questões mais novas, vocês logo vão perceber que tem alguns crimes que a banca tem uma certa predileção, ou seja, ela está toda hora indo visitar esse crime para ver se consegue te derrubar, beleza? Vamos lá, vamos olhar a alternativa D aí. O crime de corrupção passiva tem a pena aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário, além de aceitar alguma coisa ou aceitar aquela promessa, né, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Quase que a gente está misturando corrupção passiva com prevaricação, né? Ele, além de se corromper, ainda começa a retardar os atos que ele tem que realizar. Tá? Letra D também está correta. E letra E, o funcionário que deixa por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente, comete o crime de condescendência criminosa. E é isso mesmo, né? É condescendente, aceita os crimes, o funcionário indulgente, né?
Indulgente, então, porque passa a mão na cabeça do que fez errado. Indulgente, então, porque deixa de comunicar o fato a quem poderia exercer aí as funções de disciplina, né, em cima desse servidor. Tá bem? Resolvida a questão número 3, vamos lá, agora a gente vai avançando aqui para a questão 4. Então vamos lá, gurizada, vamos para a questão 4. Olha aqui, ó. A gente está tratando aqui de concurso de 2021, Fundatec de novo, cargo de advogado, tá? Ó, conforme dicção do Código Penal e entendimento simulado pelo STJ, assinale a incorreta. Assinale a incorreta. Sobre os crimes contra a fé pública e contra a administração pública. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Tá certo. Né? O princípio da insignificância é inaplicável nos crimes contra a administração pública. Tem súmula disso, né? Súmula do STJ, tá? Então, STJ 559, né? Vai tratar desse ponto, tá? Letra B. Para efeitos penais, considera-se funcionário público quem? E aí vem um grande conceito, né? Porque o nosso conceito de funcionário público para o direito penal é grande. Para efeitos penais, considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Tá certinho também. Lembrem-se, para estudar o conceito de funcionário público, artigo 327 do Código Penal. Tá? Letra C, o crime de falsificação de documento público. Falsificação de documento público compreende o ato de falsificar no todo ou em parte o documento ou alterar o documento público verdadeiro, incorrendo nas mesmas penas quem insere ou faz inserir em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Tá legal. Esse é o conceito de falsificação de documento. Tá direitinho aqui a letra C. Letra D. A omissão em documento público ou particular de declaração que dele deveria constar, ou a inserção, né, ou inserir ou fazer inserir declaração falsa diversa da que deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configura crime de falsidade ideológica. Né? Aí lembra, na falsidade ideológica, o teu suporte do documento é perfeito, né? Só são falsas as ideias, né? Então só é falso o conteúdo, tá? Ele é falso porque tu inseriu o conteúdo falso, ou ele é falso porque tu retirou o conteúdo verdadeiro, né? Esse é o ponto e esse talvez seja o mais fácil de decorar, a falsidade ideológica, tá? E tá certo também essa letra D. E na letra E, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da qualificação do órgão que expede o documento. Da qualificação do órgão que expede o documento. E aqui que mora o nosso erro, porque a competência para processar e julgar esse crime, ela é determinada pelo órgão que recebe, né, o documento. Ela é determinada pelo órgão contra quem aquele documento falso é apresentado. Tá? A alternativa correta é a letra E. E a matéria também está sumulada. E agora o professor esqueceu o número da súmula, mas a gente vai olhar no comentário, vai ter o número da súmula depois, tá bom? Para te usar no teu material de estudo. Beleza? Top. Vamos lá. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Questão número 5, 2021, Fundatec, Prefeitura de Porto Alegre. Então vamos lá. Diante do preconizado pela Lei Maria da Penha, assinale a incorreta. Tá bom, de novo. Como gosta de incorreta essa Fundatec? Em 2021, botou nesses assuntos muita questão
com essa orientação de buscar a incorreta. Ó, letra A. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, dentre outras medidas, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso. Tá certo, existe. Inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juízo competente. Então, essa alternativa tá certinha. Essas são possibilidades, não é, que a Lei Maria da Penha nos dá, que o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher tem, tá? E essa lei, óbvio, veio na prova de vocês, deve vir firme, porque tem bastante aplicação, tá? Prática, né? É uma lei que tem bastante aplicação prática, tá? E é importante dar uma revisada, né? Para isso a gente tem essas questões que estão aqui, para isso a gente tem várias lives que a gente já gravou, né? Para isso tem muito material que o Superação produz aí de forma quase que constante e disponibiliza para vocês. Letra B. Aquele por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os custos causados. Ou danos causados. Inclusive ressarcir o SUS. Sim, a conta vai para ele, né? De acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Então, sim, a grana sai do bolso do agressor, é com ele a bronca, tá? Letra C. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular os dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Isso. Ou transferi-los para essa instituição. Isso. Mediante a apresentação dos documentos que provam o registro da ocorrência policial ou o processo de violência doméstica e familiar em curso. É bem assim mesmo, né? Ela vai trocar, quem sabe, de endereço, inclusive, e aí ela vai ter prioridade para colocar as crianças nessa nova escola, por exemplo, tá? Para ficar mais fácil para ela. Letra D. Verificada a existência de risco atual ou iminente à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. É isso aí, será. Domicílio ou local de convivência com a ofendida. Tá. Pronto. Quem afastará o agressor do lar, né? Exclusivamente pela autoridade judicial ou pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, né? É só o exclusivamente, porque a redação da lei é pela autoridade judicial, pelo delegado quando não for sede de comarca, e aí mete uma vírgula e fala assim, ó, pelo policial, né? Quando não tem delegado e quando não é sede de comarca, tá? Então, o nosso erro tá aqui. A incorreta é a letra D, tá? É aqui que mora o perigo. Letra E. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados, mantidos e regulamentado pelo CNJ. Isso. Tudo que é banco de dados é CNJ, no judiciário, né? E CNMP no Ministério Público. Garantindo o acesso do Ministério Público, da Defensoria, dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas, né? A gente precisa desses bancos para ter uma ideia estatística mais clara do que está acontecendo e ir corrigindo aí os rumos das políticas de proteção à mulher. Beleza, gurizada? Tá aí. Pronto, nosso primeiro bloco gravado. Bons estudos, em seguida a gente se vê e vamos avançando nas nossas questões. Abração.